Olá, aqui é o Pereira Vencendo, super prazer estar aqui com você hoje. Inclusive já queria deixar com você combinado que a partir de hoje você possa adotar até um hábito que é muito interessante. Quando alguém te perguntar, e aí, como é que você está? Você já pode dizer, estou vencendo. Então esse aqui é um símbolo de V de vencendo. A minha missão aqui hoje é levar você a refletir sobre um tema muito importante, liderança vencedora. E aí eu te perguntaria, qual é o modelo ideal de liderança? Qual é a origem de um grande líder? Temos diversas correntes filosóficas, biológica, formação acadêmica, experiência de vida ou todas juntas? Qual a sua opinião? É muito importante essa questão da sua opinião, porque a liderança ela é um pouco confundida. As pessoas ainda não sabem que a liderança ela não é determinada pelo líder. A liderança ela é atribuída pelos seus liderados. E toda vez que eu vou dar uma palestra, estou num encontro, prestando uma consultoria ou até numa conversa informal, a grande pergunta que me fazem é, o líder nasce feito? A segunda pergunta que me fazem é, o líder pode ser treinado? No decorrer da palestra, poderemos pensar mais nisto. Por ora, vamos pensar em outras situações. Eu defendo que existem características imprescindíveis aos líderes vencedores. Na minha opinião, a principal delas e primordial está ligada à capacidade de inspirar pessoas. Eu vou repetir. A principal e primordial está ligada à capacidade de inspirar pessoas. Vejamos alguns exemplos. Martin Luther King. Martin Luther King reuniu milhares de pessoas nos Estados Unidos e ele disse o seguinte, eu tenho um sonho. E quando ele disse que ele tinha um sonho, que as pessoas se respeitassem, que não houvesse discriminação de raça, de orientação sexual. Na época foco era em raça. Quando ele fez isso, ele trouxe milhares de pessoas. Agora, para pensar, como que ele conseguiu levar milhares de pessoas para ouvi-lo? Naquela época que não tinha Facebook, não tinha YouTube, não tinha Google, não tinha internet, não tinha celular, né? Essa era uma capacidade de inspirar pessoas por um objetivo comum. Nós temos um outro exemplo também que é do conhecimento de todos nós, Nelson Mandela. Nelson Mandela, inclusive, quando ele foi combater os opressores, ele foi preso, ficou N anos lá. E naqueles anos todos que ele esteve preso, ele só tinha um pensamento. Um dia eu quero reverter esse quadro e eu quero unir as classes sociais. E foi dito e feito, quando ele saiu da cadeia, uns tempos depois, ele acabou se tornando presidente da África. E quando ele conseguiu isso, ao invés de fazer o que normalmente a maioria das pessoas fazem, que é ir lá e lutar contra aquelas pessoas que tinham feito mal para ele, ele procurou unir essas pessoas. Um outro exemplo, mais recente ainda, nós temos o presidente Obama. O Obama, quando ele teve aquele resultado esplêndido, aquele resultado acima da média, ele conseguiu se tornar o primeiro negro presidente dos Estados Unidos com uma única frase. We can, nós podemos. Então, o poder de quando você inspira as pessoas, o poder de quando você leva as pessoas para um objetivo comum é maravilhoso. Trazendo aqui para o Brasil, nós temos um exemplo também que faz muito tempo que a gente tem saudades, né? Quando eu estou falando de um brasileiro que até hoje, depois de anos que dele ter sofrido um acidente, estou falando do Ayrton Senna. Antes de eu falar do Ayrton Senna, eu queria, acho que, compartilhar com vocês aí, assim, a minha frustração, a minha decepção, né? Até abrir um parênteses, porque a palavra frustração é quando a expectativa é maior do que a realidade. Então, quando a gente tem uma expectativa que não era a realidade, a gente vai sofrer. Então, eu estou falando nesse momento agora, acho que ainda deve estar fresco na cabeça de todos nós, a nossa decepção com a seleção brasileira. Mas isso é um outro assunto, vamos lembrar de coisa boa, vamos lembrar do Ayrton Senna. Então, o Ayrton Senna, ele nos inspirava a todos os domingos, nas madrugadas, nós acordávamos nas madrugadas, a qualquer hora,
para ver um brasileiro nos representando. E era mágico quando nós podíamos ver o Ayrton Senna no pódio, né? Ou dando a volta com o carro e carregando a bandeira do Brasil. Mas também nós temos um outro lado. Por exemplo, a capacidade de inspirar, ela pode ser negativa. É só nós lembrarmos do nazismo. Hitler conseguiu arregimentar milhares de alemães para uma causa que não era das mais nobres. Então, também a liderança e a capacidade de inspiração, ela precisa ser um pouco ética. Embora a inspiração seja uma capacidade inata no ser humano, não dependemos especificamente dela para sobreviver. Mas, com certeza, é uma das muitas capacidades adormecidas aguardando para ser explorada. Eis que surge a figura de líderes vencedores em nossas vidas. E, de certo, todos já passamos por isso. Temos uns líderes, professores, um grande vendedor, um empresário, um religioso, patrões, etc. Se eu te perguntar quem é a pessoa que norteia todo o seu entendimento sobre líderes vencedores, certamente você terá a resposta na ponta da língua. A pergunta que eu quero lançar é outra. Por que a sociedade brasileira forma tantos líderes e pouquíssimos deles são capazes de inspirar pessoas? Talvez eu possa lhes oferecer uma resposta. Nós precisamos de mais líderes capazes de conectar missão, visão e valores nas organizações públicas e privadas. É comum encontrar nas empresas de perfil large corporate amplas discussões para definir esses três pilares. Eu concordo com isso. Eu gosto, inclusive, de uma abordagem do professor e administrador de empresa, Reginaldo André. Um dos aspectos mais importantes, se não o mais diretivo e o que mais orienta para o pleno exercício da liderança vencedora, é o estabelecimento de missão, visão e valores de uma empresa. O conjunto formado pela missão, visão e valores representa a identidade organizacional. Todos devem saber claramente o propósito, a razão da existência da organização. Quadros com missão, visão e valores ninguém lê. Eu queria aproveitar, inclusive, contar para vocês que eu visito muitas empresas e eu tenho o hábito de perguntar para a secretária, que normalmente atrás dela tem um quadro com a missão, visão e valores da empresa. Mas não é uma exceção que quando a secretária diz que não sabe a missão, visão e valores da empresa, porque está aquele quadro ali, mas ninguém lê. Então, se ninguém lê, as pessoas não praticam. Agora, é importante ter um propósito claro. É uma forma do líder vencedor motivar sua equipe, praticar os princípios que levarão a empresa ao sucesso. Ter um propósito claro é uma forma do líder vencedor motivar sua equipe, praticar os princípios que levarão a empresa ao sucesso desejado. Uma declaração de missão bem estruturada é imprescindível para que o mercado escolha a organização como a sua fornecedora e ainda é um importante meio de direcionamento dos colaboradores. Além disso, deve responder o que a empresa ou a organização se propõe a fazer e para quem. Eu poderia dizer para você o que é missão. A missão deve responder o que a empresa ou a sua organização se propõe a fazer e para quem. O enunciado da missão é uma declaração concisa do propósito e das responsabilidades da sua empresa perante os seus clientes. Então, algumas perguntas importantes para você refletir. Por que a empresa existe? O que a empresa faz? Para quem ela faz? O propósito é algo com muito mais significado do que a simples descrição do que é feito internamente. A missão retrata a verdade de que o resultado da empresa é maior do que a soma das partes do que é feito. Nós podemos falar também sobre visão. O enunciado da visão é a descrição do futuro desejado para a empresa. Esse enunciado reflete o alvo a ser procurado, pelos esforços individuais, pelos esforços da equipe e pela alocação dos recursos. O enunciado da visão deve conter tanto a aspiração como a inspiração. Precisamos responder essas outras perguntas. No que a empresa quer se tornar? Qual a direção é apontada? Onde nós estaremos daqui a um tempo? O que a empresa será?
Em que direção eu devo apontar meus esforços? Eu estou ajudando a construir o quê? Os recursos investidos estão levando a empresa para onde? Valores são princípios ou crenças que servem de guia ou critério para os comportamentos, atitudes e decisões de todas e quaisquer pessoas que no exercício das suas responsabilidades e na busca dos seus objetivos estejam executando a missão na direção da visão. Os valores também podem ser vistos como um conjunto de crenças ou princípios que definem e facilitam a participação das pessoas no desenvolvimento da missão, visão e dos próprios valores. Definem e facilitam a articulação da missão, visão e valores. Facilitam a colaboração entre os liderados, facilitam o comprometimento dos liderados com o mercado e facilitam o comprometimento dos liderados com a comunidade e a sociedade. O enunciado de cada valor deve ser curto. Os valores são inegociáveis e os mais perenes de uma empresa. Boas empresas têm definido missão, visão e valores, mas é raro ver essas mesmas empresas investirem na capacitação de líderes que possam enraizá-las entre os colaboradores e liderados. Eu fiz essa pergunta e faço novamente. Por que a sociedade brasileira forma tantos líderes e pouquíssimos deles são capazes de inspirar pessoas? A principal causa de falta de líderes que inspiram é porque sobra investimento tecnológico. Mas nem só de tecnologia vive o homem, porque na outra ponta falta investimento no ser humano, em sua inteligência emocional. Eu quero aproveitar agora e falar para vocês um pouquinho do DNA de um líder vencedor. Os líderes vencedores são regidos pelo merecimento. Líderes vencedores são profissionais de alto valor. Acreditam na meritocracia, pois sabem o que, o como, o quando e por que agir em prol dos resultados. Essa é a palavra, resultados. Inclusive, líder, fica aqui uma reflexão para você. Contra fatos não existe argumento. Contra resultados não existe argumento. Você será medido, você será reconhecido pelos seus resultados. Os líderes vencedores são versados na arte dos negócios, mestres em estratégias, bem elaboradas de curto, médio e longo prazo, mas sabem inspirar e reconhecer pelo mérito. O mercado, ao demandar contratação de líderes, tem duas opções. A primeira opção, trazer para a empresa aspirantes a esse perfil. Aquelas pessoas que estão a caminho de se tornar capazes de inspirar, criar e controlar. E uma outra opção é contratar os líderes vencedores que já o são por aptidão natural e experiência. A opção A é mais barata. O resultado é de médio prazo ou longo prazo em alguns casos. A opção B leva a sua empresa diretamente ao topo. E uma observação, esses líderes não podem ser mais os amigos de confiança, não podem ser mais funcionários que merecem o cargo porque estão na empresa há décadas, e muitos menos os seus parentes. O perfil segundo que eu falei para você, que são os líderes prontos, eles reúnem aptidão e experiência, mas exige total neutralidade dos empresários na hora de contratar. É necessário ser profissional. Os líderes vencedores são enxadistas. Os líderes são pensadores essenciais na organização e atuam como profissionais de jogo de xadrez. Não exatamente por sua habilidade para mover as peças certas no momento oportuno, mas principalmente porque gostam de gente. Aprende a se desenvolver e se preocupar com cada pessoa, da mais alta à mais baixa hierarquia. E suas salas não têm porta, estão sempre abertas. Ao longo da minha carreira, eu vi líderes perderem contas milionárias por excesso de capricho, ego e inflexibilidade. 3 características que os líderes vencedores conhecem apenas do dicionário. O foco de um líder vencedor
é resultado e traz consigo grandes lucros. Chefes conservadores focam tanto o operacional que se tornam incapazes de prosperar como merece. Mesmo que se queira trabalhar duro e abrir mão de muitas coisas que a maioria não está disposta a abrir, precisamos entender também que vencer por vencer é relativamente fácil. O caráter de exceção dos líderes vencedores quebra essa visão mais simplista. Afinal, seu foco é tão amplo que naturalmente o conduz ao sucesso duradouro. Após horas de discussão geral, algumas pessoas ficam boquiabertas com a postura desses líderes diferenciados e vencedores. Não é raro ver em reuniões intermináveis sendo concluídas com uma única frase, que se torna ordem sem ninguém perceber. Isso é um assunto que nós vamos falar mais à frente, que é a assertividade. Graças a Deus, nós estamos no fim da utopia. O século XXI se despediu dos chefes tiranos, mas também está demitindo gradativamente os líderes que apenas sonham, mas não executam, pois embora o mercado ocidental não seja conservador ao extremo, isso não significa que o empresariado brasileiro é usado a ponto de manter sonhadores em seus projetos. Eu queria contar uma história para vocês sobre liderança, esses modelos antigos. Diz que tinha uma guerra, né? E nessa guerra era bastante interessante porque um determinado comandante, ele tinha percebido que os opositores, a outra tropa, era infinitamente maior do que a sua tropa. Então, os seus liderados perguntaram ao comandante: comandante, nós sabemos que nós vamos morrer, nós estamos em número inferior ao outro grupo. Qual será a regra, a ordem para a gente ir morrendo? Aí o comandante falou: vamos adotar um critério super justo, será em ordem alfabética, começará pelo A e terminar pelo Z. Aí todos os liderados: pois não, comandante Zósimo. Então esse não é o verdadeiro líder, é aquele que fica por último. O verdadeiro líder é aquele que, se acha que a estratégia é vencedora, ele precisa estar à frente dessa estratégia. Nossos empresários querem líderes vencedores, porque sabem que eles focam no futuro, mas agem no presente, com ambos os pés bem fincados no chão e muitas possibilidades de sucesso. São líderes que aprenderam a lidar com as mudanças demandadas por todo um ciclo de crescimento. Conhecem a preciosidade do tempo para si e para as pessoas com que se relacionam e recusam-se a perdê-lo. Cientes desse recurso, cada vez mais escasso, os líderes modernos e vencedores se tornaram atiradores de elite, deixando para trás uma legião de líderes franco-atiradores, que não sabiam exatamente onde estavam seus alvos, mas ainda assim atiravam, gasto à toa de munição. Também os vencedores são policiais do tempo. Os líderes vencedores atuam como verdadeiros policiais no combate a esse que se tornou um dos maiores vilões para o sucesso pessoal e empresarial. Eles sabem antecipar consequências negativas que podem roubar tempo e energia e dinheiro da empresa ou seu projeto. Ainda que fatores internos ou externos, mesmo com suas previsões, se façam valer, eles estão prontos para encará-los, com estratégia de defesa em uma das mãos e a outra estendida para a equipe. Eu queria abrir um espaço aqui para contar uma história para vocês. Quando eu estava gravando essa palestra para vocês, eu estava até conversando com uma das pessoas do local que nós estávamos gravando sobre algumas estratégias de liderança. E muitas vezes o líder se vê numa situação que ele precisa adotar uma estratégia diferenciada e é o líder que tem que adotar essa estratégia. Então, eu vou contar um caso aqui para vocês, que talvez é de uma outra palestra minha sobre vendas, mas vem bem ao caso. Até fica uma sugestão para quem não fez aquele curso Empretec do Sebrae, pesquisem sobre esse curso. O Empretec é um curso muito interessante para quem quer ser líder numa empresa. Então fica uma dica, eu fiz o Empretec, acho que por volta de 2000, uma das primeiras turmas, e foi muito importante. E nesse treinamento, o Empretec do Sebrae, eu aprendi uma coisa muito legal. Em alguns momentos, mesmo você tendo uma grande equipe, mesmo você tendo uma retaguarda, o líder é que tem que estar à frente. Eu lembro que eu tinha uma empresa de tecnologia que desenvolvia softwares, e chegou numa determinada situação,
eu tinha lá uma negociação já de anos com o meu cliente, tinha um valor lá definido, e um dia eu recebi uma ligação de um comprador, e o comprador foi bem objetivo. Pereira, eu tenho uma notícia para você aqui, houve uma reunião da diretoria e foi definido que todos os fornecedores precisarão dar 50% de desconto. Imaginem, nos tempos atuais, onde as margens estão super apertadas, onde a gente procura trabalhar ali, reduzindo o custo, tentando aumentar a lucratividade, você dá 50% de desconto. E não tinha muita saída. E eu, logicamente, que como líder da empresa, eu além de líder da empresa, eu era o dono da empresa e sentia no bolso uma consequência negativa dessa, eu argumentei bastante com esse comprador e no final da conversa, 2, 3 horas depois, ele falou o seguinte, você me convenceu, realmente não dá para você dar o desconto, mas você vai ter que conversar com o meu gerente. E aí foi a mesma situação, o gerente me ligou, meio irritado, porque afinal de contas era uma ordem do presidente da empresa, e o comprador devia ter competência de ter me convencido, mas não tinha conseguido me convencer. Então, comecei a conversar com o gerente e depois de 2 a 3 horas, novamente, depois de vários argumentos, de expor fatos, de provar para ele que não era viável dar um desconto de 50%, nem 1%, porque na realidade, quando eu comecei a negociação com eles, eles já tinham feito uma negociação muito boa para eles. E aí, ao final dessas 2, 3 horas, o gerente disse o seguinte, você me convenceu, mas você vai ter que convencer o meu diretor. E aí marcamos uma reunião com o diretor estava muito irritado, porque afinal de contas ele deveria ter um gerente e ele deveria ter um comprador com competência para me convencer. Então, o líder precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes ele atribui uma tarefa ao seu liderado que está fora do alcance, fora da competência, e muitas vezes é uma tarefa que o próprio líder não conseguiria resolver. E, dito e feito, depois de 2, 3 horas, o diretor disse, você me convenceu, realmente você não pode dar o desconto. Mas, como foi uma ordem do presidente, você vai ter que marcar uma reunião com o presidente para você explicar para ele, porque se eu for falar isso para ele, eu vou ser demitido. Falei, pois não, pode marcar. Agora você lembra que eu tive uma reunião de 2, 3 horas com o comprador, eu tive uma reunião de 2, 3 horas com o gerente e eu tive uma reunião de 2, 3 horas com o diretor. Mas com o presidente da empresa, quando eu cheguei naquela sala de reunião, aquela mesa longa com o presidente lá no fundo, com 10 pessoas de cada lado, quando eu cheguei foi a reunião mais rápida da minha vida. Ela durou exatamente 22 segundos. Quando eu entrei, ele falou, nem precisa sentar. Você vai dar desconto de 50% ou não vai dar? Se não vai dar, você não vai mais fornecer para a gente. E eu disse o seguinte, eu não consigo dar 50% de desconto, vamos imaginar um número fictício, vamos imaginar que o valor fosse R$50, para a conta ficar mais fácil de fechar. 50% seria R$25. Eu falei, olha, eu não consigo fazer por R$25, mas posso fazer por R$1,99. Virei as costas e fui embora. E aí, como era uma empresa muito grande, tinha portaria, quando eu fui tentar sair da empresa, o porteiro falou, o senhor tem que voltar lá, não sei o que aconteceu, mas o senhor não está autorizado a sair da empresa. E eu fiquei muito contente, porque aquilo era uma estratégia que eu tinha utilizado para que eu conseguisse o resultado que eu esperava. E quando eu voltei na reunião, estava lá todas as pessoas nos mesmos lugares, o presidente sentado lá na ponta da mesa, só que ele já não estava assim tão calmo, ele estava muito bravo, ele pediu para eu sentar e que queria que a explicação por que eu faria R$1,99 e eu não fazia R$25. E foi muito simples, eu disse, eu faço R$1,99 porque eu argumentei 3 horas com o seu vendedor, de todos os benefícios, de todas as facilidades, de todo o atendimento que eu presto para a sua empresa. E não foi suficiente. Eu tive que falar a mesma coisa para o seu gerente, falar a mesma coisa para o seu diretor. Então, se tudo aquilo que eu faço hoje vocês acham que não tem valor, é mais barato para mim fazer R$1,99 do que continuar praticando um valor de 50% com aqueles serviços.
Aí o presidente falou assim, não entendi direito. Não, o senhor entendeu, né? É muito mais barato eu fazer por R$ 1,99 e não ter que prestar todos esses benefícios, todos esses serviços gratuitamente, do que eu fazer por R$ 25 prestando esse serviço. Aí o presidente falou, então deixa eu entender, você faz R$ 1,99, mas não faz 25. E se fizer R$ 1,99, eu vou ter que pagar todas as vezes que eu precisar de todos esses benefícios que você oferece para a gente e que o comprador, o gerente, o diretor não conseguiram enxergar o valor dele. Falei, exatamente isso. Falou, então está resolvido. A única exceção na empresa vai ser a sua empresa que não vai precisar dar desconto. Então, para pensar, isso é assertividade, ou seja, naquele momento não caberia a ninguém da minha empresa ter um diálogo com o comprador, com o gerente, com o diretor e com o presidente. Então, o que eu percebo que a assertividade, ela vem a partir de uma cooperação incentivada e da sinergia com suas equipes. As escolhas que os líderes vencedores adotam são regadas à assertividade. Com isso, eles conseguem um feito, jamais estão sozinhos. Comandam equipes que lhe admiram e são incapazes de falar mal, gerar intriga, ruídos de comunicação ou climas tensos. Sempre haverá alguém para lhes defender quando daqueles que são desmotivados por natureza e querem levar consigo tantos quantos puderem. Inclusive, eu queria abrir um parênteses aqui. Existe dentro das empresas pessoas liderados, ou nem poderia dizer liderados, um grupo que quer levar para um lado e tem um pequeno grupo que quer levar para o outro. Você consegue imaginar qual é o maior grupo e qual é o menor grupo? Infelizmente, parece que as pessoas são mais competentes em querer derrubar os bons projetos do que levar para cima os bons projetos. Pega um exemplo, você pega um copo de leite, você coloca algumas gotas de café e o leite fica escuro. Agora, se você pegar um copo de café, você precisa colocar vários litros de leite para que aquilo volte a ficar branco. Então você precisa identificar, você líder vencedor, quais são as facções que existem dentro da sua empresa? Quais são os grupos que existem? Existem 3 grupos. O grupo que quer remar contra, o grupo que quer remar a favor e um grupo que fica indeciso se ele vai para um lado ou para o outro. Então, se você tiver pessoas com capacidade de mover esse grupo indeciso para o mal, a sua empresa vai ter problema. Então, o ideal é que você invista em capacitação, você invista em dar argumentos para esse grupo que quer levar para o bem. Porque se esse grupo estiver bastante competente, eles vão levar também as outras pessoas que estavam indecisas. As empresas vitimadas por esses males, fomentados pelos desmotivados, certamente não contam com a liderança vencedora. Agora vem a parte mais difícil. Quando se vem rodeados de líderes que não conseguem conter um clima ruim, substituir sem critérios só há de aumentar os altíssimos níveis de turnover nas empresas. Se houver necessidade de substituição, o caminho é escolher líderes vencedores, ainda que o investimento para tal não agrade as regras e previsões de recursos humanos para o cargo. Uma outra característica muito interessante do líder vencedor é a servidão. Eu até aconselho, né, você procurar sobre isso, sobre o líder servidor. A consciência é de que precisa liderar com as pessoas e para as pessoas. Eu vou repetir isso. A consciência é que preciso liderar com as pessoas e para as pessoas. Evoluir o de necessário é importante para a nossa felicidade. No início dessa década, passou a ser vista como fundamental. Em constante processo evolutivo, com muita alegria, podemos comemorar o fato de que nunca antes, em toda a história corporativa, dentro e fora do Brasil, nos preocupamos tanto com o ser humano. Potencializamos os direitos trabalhistas, criamos mecanismos de divisão de lucros e leis de protecionismo, como assédio moral e sexual. Dessa forma, automática e naturalmente, iniciamos processos de exclusão da grande massa de chefes tiranos que conduziam as empresas ao recalcitrante e estagnado lugar. O mesmo é uma nova geração de líderes que, felizmente, desconhece palavras como centralização, inflexibilidade, teimosia
e tirania. O preciosismo, olha, é claro que estamos cientes dessa nossa imperfeição. Existe uma beleza por trás dela, pois não almejamos a perfeição. Isso é para divindades. Entretanto, existe um preciosismo digno de nossa admiração entre os líderes vencedores, porque eles descobriram algo incrível. O passado coroava o perfeccionismo. As pessoas costumavam se gabar dizendo: eu tenho um defeito, sou perfeccionista. Pois bem, o tempo provou que a busca rumo ao perfeccionismo acaba em frustração ou erro, pois, por essência, somos incapazes de alcançá-la. Empenhamos tanta energia tentando fazer perfeito que erramos cegos. As pessoas nos diziam que não estava bom e nós teimávamos alegando que estava perfeito. O preciosismo substituiu o perfeccionismo e muito ganhamos com essa troca. Oferecemos nosso melhor, sem a preocupação de ser melhor a qualquer custo. Isso é a essência dos líderes vencedores. Também tem a questão de risco. A economia lista até 3 tipos de investidores: arrojados, conservadores e moderados. Não existe um perfil melhor ou pior, apenas estilos diferentes. Traçando uma analogia, quando o assunto é liderança vencedora, o estilo faz toda a diferença. Os novos líderes se especializaram em cálculo de risco. São ousados, mas não inconsequentes. Eles têm uma estratégia muito funcional baseada nesses verbos: entender, aprender, enxergar, calcular riscos, enfrentar e vencer. Podemos falar também de acuidade, a dificuldade de se ver, sentir e ouvir sinais sobre o panorama interno e externo inexiste para os líderes vencedores. Isso não significa que eles sejam melhores, mas apenas que desenvolveram uma admirável perspicácia. É como aquele dito popular nordestino: enquanto você vinha com a mandioca, o pirão já estava pronto. Ao potencializar sua inteligência emocional, os líderes vencedores tiram proveito de tudo que podem captar e suas decisões são calcadas na sensibilidade apuradíssima. É por essa razão que escutamos as pessoas dizerem: vamos falar com o Carlos, ele sempre vai saber o que vai acontecer. O Carlos, do exemplo, não é um guru e tampouco tem poderes sobrenaturais. Ele simplesmente é um líder vencedor. Com relação a estilos e limites, a moda dita regras há milênios, assim como os formadores de opinião aos poucos criam movimentos capazes de mudar a forma de pensar de uma era. Qualquer semelhança com romantismo, iluminismo e outros movimentos não é mera semelhança. Os líderes vencedores criam seu próprio estilo para contribuir com a mudança de pensamento e comportamento. Eles entendem um conceito da seguinte maneira: a liderança é uma conduta, o desenvolvimento é o meio e os limites simplesmente não existem. Quantas pessoas são capazes de verdadeiramente conduzir milhares ou milhões com base nesse pensamento, firmados na visão real e não poética sobre limites? É claro que é belo dizer que não há limites para o sucesso, mas sem ações efetivas e assertivas, o que temos é uma boa frase de efeito. A grande vantagem dos líderes vencedores é a capacidade de transformar o que é belo aos sentidos emocionais em prática mensurável pelos sentidos da razão. Me pergunte como se tornar um líder vencedor. Eu acredito nessas 10 estratégias. Ter consciência plena de que é preciso melhorar. Por mais que você se sinta pronto, pronta para tornar-se líder vencedora, e mesmo já se sinta sempre haverá necessidade de se aprimorar conhecimentos. Não se economizar. Eu queria fazer um parênteses aqui, eu gosto muito dessa palavra não se economizar. Porque não se economizar é uma forma bastante agradável de você passar um recado para os seus liderados que eventualmente você não está satisfeito com os resultados, mas que o seu liderado tem muito mais capacidade para entregar resultados do que ele vem entregando. Então é uma forma muito legal você usar o não se economizar como uma forma de feedback, porque a pessoa fica bastante satisfeita com a forma educada que você posiciona, que os resultados estão aquém do esperado, mas ao mesmo tempo ela se sente reconhecida, porque você como líder reconheceu que ele tem muito mais potencial para dar do que ele vem dando.
Tem também uma outra questão que é bastante interessante, que é a graduação acadêmica. Nós temos visto que ela não é determinante. Nós temos inúmeros cases que comprovam isso. Podemos pegar Steve Jobs, Bill Gates, mas o que eu posso dizer para você é que, se não é determinante, pode fazer diferença. Eu me lembro de um caso de um grande fabricante de computadores, isso por volta de 1982, mais ou menos. Eu fui chamado por um grande fabricante de computadores, que era concorrente da empresa que eu trabalhava, que também era um grande fabricante de computadores. E eu estranhei, né, que o diretor comercial tivesse me chamado lá, porque eu era um concorrente. Mas eu fui, eu tinha que saber o que era, se tratava. Cheguei lá, fui super bem recebido, me receberam com os braços abertos, só faltou o famoso tapete vermelho. E aí, conversando com eles, eu lembro que na época já estava casado tal, e aí a primeira coisa que eu falei assim, pô, você me chamou por quê? Não, eu queria que você assumisse a nossa diretoria comercial. Eu falei, mas é estranho, porque uns anos atrás, quando eu vim procurar emprego aqui na sua empresa, eu não fui aceito porque eu não tinha formação acadêmica, eu não tinha ensino superior. Ele falou, nós estamos mudando a regra da empresa em função de querer te contratar. Por quê? Você não tem formação superior, mas nos últimos 5 anos você tem ganho todas as concorrências que nós temos participado, aonde os outros profissionais têm curso superior. Então nós estamos fazendo uma revisão que nós vamos analisar pelo mérito, nós vamos analisar pelo resultado. Então, para pensar, é muito importante você ter formação acadêmica, mas é mais importante ainda se você tiver resultados. Porque na formação acadêmica, você tem muita informação, mas você tem pouco conhecimento. Porque conhecimento é aquilo que você faz com as informações. E com o passar dos anos, apesar de ter prosperado financeira e profissionalmente, hoje, aos 55 anos, eu acabo de me formar em psicanálise, para entender ainda mais como funciona o comportamento neurológico das pessoas na questão de compra, de venda e de liderança. Mas também eu acho que deve ser investido para você se tornar um líder vencedor na graduação alternativa comportamental. Além da importantíssima graduação acadêmica, é importante que você aprenda ferramentas capazes de destacar da massa concorrente. Eis algumas recomendações. Estude sobre vendas, faça um curso de coaching, programação neurolinguística, hipnose, nós podemos até exagerar, fazer um treinamento de renascimento, constelação familiar, análise transacional e até gestalt. Invista no entendimento de como as pessoas funcionam. Uma outra coisa muito importante que eu vejo que muitos líderes não fazem é participação ativa em eventos. É fundamental que líderes vencedores circulem por eventos e pouco importa se eles sejam especificamente ou não da sua área de desenvolvimento humano. Como é o meu caso, a interação com outros líderes de maior ou menor potencial é mais que determinante para a formação. Uma outra coisa interessante que eu chamo a reflexão é a gestão prática de pessoas versus altruísmo. Naturalmente, as matérias de faculdade e treinamento extracurriculares darão um bom embasamento técnico sobre pessoas. Por outro lado, para gostar de gente é preciso estar próximo de gente. O altruísmo é um bom caminho nesse sentido, pois se você aprender a liderar pessoas com fome ou demais necessidades físicas e sociais, saberá lidar com aquelas que sentem fome de vencer. Uma outra questão muito importante também são os cases e metas extraordinários. Os líderes vencedores se distinguem pela característica de conseguir aquilo que para a maioria é inatingível. Eles não se baseiam em frases utópicas como o céu é o limite, mas também não se permitem bater meta como se essa fosse um relógio de ponto. É por essa razão que os líderes vencedores têm salários acima da média e muitos deles já adquiriram a tão sonhada independência financeira. Além de superar as metas estabelecidas para si, como eu já afirmei aqui, eles são inspiradores. Em suas equipes, quem deseja ultrapassar limites, encontra neles a sua grande chance. Uma outra questão muito interessante também são a quebra de paradigmas. Para os líderes vencedores, a simples soma 2 mais 2 pode ter resultado diferente. As variáveis para eles estão além da obviedade.
já que não interpretam resultados conforme seus próprios interesses ou lógicas conhecidas, mas sim considerando fatores internos e externos. Os líderes vencedores, eles têm limites ampliados. Eles aprenderam a ampliar limites com base em dois aspectos: o que depende deles e o que depende de suas equipes. Em ambos os casos, sua dedicação e lealdade ao projeto são dignos de admiração, porque a característica chama atenção. Aquele modelo de líder que vencia a qualquer custo, trabalhando 20 horas por dia e sofrendo prematuramente por doenças degenerativas, está aos poucos sendo substituído por um modelo mais flexível, que trabalha 10 ou 12 horas por dia, mas com muita assertividade. O mais interessante é que não estamos falando de choque entre gerações, e sim de um aprendizado produtivo. Os próprios líderes das gerações anteriores estão aprendendo com os mais jovens a valorizar a qualidade de vida sem perder a qualidade de trabalho. Eu queria contar uma história para vocês, porque eu também dou palestra e treinamento sobre geração X versus geração Y. E conta-se que um determinado dia, numa beira de um rio, se encontraram 3 burros, mas eram 3 burros altamente competentes, pós-graduados, doutorados. Eram burros que falavam, no mínimo, 3, 4 línguas, tinham feito muitos cursos, tinham morado no exterior. E esses 3 burros, jovens burros, da geração Y dos burros, se reuniram, um olhou para o outro e falou: como que nós vamos atravessar o rio? Aí, um falou: nós vamos procurar uma ponte, é óbvio. Aí, você sabe que na geração Y eles são muito competitivos, um quer saber mais que o outro. Veio o segundo burro e falou: beleza, mas para a gente ser mais assertivo, vamos fazer o seguinte: ao invés dos 3 correr para lá, os 3 correr para cá, vai ficar um no meio, um na esquerda e um na direita. Porque se o da esquerda achar a ponte, ele avisa o do meio, que avisa o da direita. E se o da direita achar a ponte, avisa o do meio, que avisa a esquerda. E assim eles fizeram. O da esquerda achou a ponte, avisou o da direita e eles foram em direção à ponte. Quando eles foram ultrapassar a ponte, os 3 burros, os 3 burros da geração Y, eles se perguntaram: será que a ponte irá aguentar o peso dos 3? E aí o terceiro deu uma ideia: nós podemos pegar umas pedras com um peso similar aos 3 burros. Se a ponte cair, a gente se safou de um risco. E se não, a gente atravessa. E aí o que aconteceu? Colocaram a pedra e a ponte caiu. Olha que coisa fantástica. Eles fizeram uma antecipação de um problema. E aí surgiu um problema, porque não tinha mais ponte. Aí eles tiveram uma ideia: nós vamos construir um dique. Todos sabem o que é um dique? Um dique é um represamento, né? E você faz um dique e a gente atravessa por esse dique, desse represamento. Como nós estamos falando de burros, nós não estamos falando de RH, de recursos humanos, nós estamos falando de RA, de recursos animais. E consultando o RA, foi definido que o animal mais adequado para construir um dique, qual era? Qual você acha? Isso, o castor. Lembra do castor? Que era nos desenhos animados, que construía os diques? E chamaram o castor falou: nossa, eu estou dentro, eu ajudo a construir o dique, só tem um problema: eu sou operário, eu não sei administrar uma obra. Aí consultaram de novo o RA dos recursos animais e descobriram que o animal mais adequado para gerenciar a obra seria a coruja. Né? A coruja também, de bom grado, falou: sem problema nenhum, eu também posso gerenciar a obra. Só que eu preciso de uma vista aérea, eu preciso de dados aéreos. Aí chamaram a águia falou: nossa, de bom grado, eu também vou lá ver quais são as dúvidas da coruja, eu passo todas as dúvidas que ela tiver da visão aérea. E aí, já tendo o operário, que era o castor, tendo o gerente, que seria a coruja, e tendo a águia com a visão aérea, faltava uma força bruta para carregar as toras, para o castor poder fazer o dique. Aí pensaram nos elefantes, e aí foram conversar com os elefantes, nossa, que projeto legal, estamos dentro. E aí você sabe que, como eles estavam fazendo uma coisa perfeita, eles pensaram também que no final da obra devia ter um certo lazer. E nesse lazer eles pensaram de pegar os macacos para fazer umas macaquices. E eles estão lá com tudo pronto, com todas as estratégias prontas. Aí encosta um burro velho, um burro da geração X. E aí o burro velho, como vocês sempre sabem, quando chega alguém de mais idade perto de um jovem, ele costuma pôr a mão aqui no queixo e falar:
que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão discutindo aí? Aí um burro novo olhou para o outro, assim, falou, agora nós vamos dar um show no burro velho. E aí eles começaram, nós estávamos aqui, os três, nós somos altamente capacitados, somos pós-graduados, doutorados, falamos mais de uma língua, já moramos no exterior, já fizemos milhares de cursos, e aí a gente pensou, como é que a gente poderia atravessar o rio? Aí nós pensamos em procurar uma ponte. Para objetivar, nós ficamos um no meio, um na esquerda e um da direita, porque se o do meio achasse, avisava do meio que avisava da direita, se o da direita achasse, avisava do meio que avisava da esquerda. E assim foi, o da esquerda achou, avisou do meio que avisou da direita, e a gente foi em direção à ponte. Chegando na ponte, nós ficamos preocupados se a ponte aguentaria o nosso peso. Nós optamos por colocar uma pedra, a ponte caiu, aí a gente ficou pensando como é que a gente poderia resolver isso, e aí como não é uma questão de recursos humanos, recursos animais, é o RA, eles consultaram qual seria o animal mais adequado para fazer um dique. E aí eles pensaram no castor, chamaram o castor falou, nossa, é verdade, eu estou dentro, mas eu não sei gerenciar a obra. Aí eles consultaram novamente o RH, no Recursos Animais, e descobriram que mais adequado para tocar uma obra seria a coruja. A coruja disse, beleza, eu estou dentro, mas eu preciso de uma visão aérea. Eles pensaram na águia, e a águia também se predispôs, e eles precisavam de força bruta, pensaram nos elefantes, e para no final ter uma festa, para fazer uma coisa legal, eles pensaram em pedir ajuda para os macacos. E aí, burro velho, o que você achou dessa nossa estratégia? O burro velho colocou a mão assim no queixo e fez uma única pergunta. Por que vocês querem atravessar o rio? Um burro novo olhou para o outro e responderam, nós não pensamos nisso. Então você líder, que é da geração X, e você líder que está chegando da geração Y, é muito importante que você saiba que os seus liderados, principalmente essa geração que está chegando, é altamente capacitada. Mas eles precisam de um norte, precisa de uma direção. Pensando nisso, o conceito americano, né, de empowerment, ele vem definir a capacidade de decisão dos líderes vencedores. O empowerment foi adotado e a burocratização praticamente já não ultrapassa mais o ambiente privado. O medo presente nas lideranças das décadas anteriores de ensinar, de ter um lugar tomado, se reduziu. Cada vez que um líder perde esse medo injustificado, mais um candidato a líder vencedor se apresenta ao mercado, gerando crescimento para seu projeto ou empresa e, por efeito consequente, para a nação. A última capacidade é de se reinventar. Por último, e ainda assim muitíssimo relevante, a formação de líderes vencedores exige um erguer de cabeça mais imediatista em relação ao que tínhamos nas últimas décadas. Observem que os líderes de hoje raramente ficam deprimidos. Ao invés de investir a dispendiosa energia paga como preço para entristecer, eles preferem investir a energia emocionalmente mais barata. Aquela capaz de fazer com que os profissionais ergam seus peitos, cabeças e ombros em prol de uma nova solução para o erro cometido. As dores de longo prazo do passado deram lugar a ações de curtíssimo prazo em prol da alegria, prosperidade e crescimento. Fatores que representam a tríade do sucesso. Quando as pessoas me perguntam, Pereira, você já não teria vencido? Poderia parar e curtir a vida, por que você não o faz? A minha resposta, invariavelmente, é esta. Os líderes vencedores não conseguem conjugar o verbo parar. Eles ainda têm coisas a conquistar. Um super abraço para você e eu espero ter cumprido a minha missão. Fica aqui um alô e uma despedida, até logo, do Pereira Vencendo. Valeu!